Oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo, se sinta à vontade, porque hoje na nossa série de estudos bíblicos nós vamos para o 16º tema, o mandamento esquecido. E qual é o mandamento esquecido? O sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. Normalmente as pessoas, em especial os cristãos, aceitam e até mesmo guardam a lei moral, a lei do Senhor. Não matam, não roubam, não adulteram, mas o problema é que eles guardam apenas 9 mandamentos e deixam um de lado, esquecem de um, que é exatamente o sábado, o quarto mandamento. E por quê? Como nós já vimos nos estudos anteriores, Deus é o autor da lei moral. Lá em Êxodo, no capítulo 31, versículo 18, nos diz que Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E o quarto mandamento, o sábado, também foi escrito por Deus. E mesmo diante disso, muitos perguntam, muitos têm dúvida de qual dia guardar, de qual é o dia do Senhor. Alguns dizem que é a sexta, que é a segunda, que é o dia que você achar melhor, mas a maioria preferem guardar o domingo. É claro que em todos os casos existem pessoas sinceras que seguem aquilo que lhes foi ensinado, mesmo sem nunca ter examinado a palavra de Deus. Mas a Bíblia é muito clara quanto a esse assunto. Deus nos deixou de maneira clara qual é o dia que devemos guardar. E é exatamente isso que nós iremos estudar hoje. Mas antes eu te peço para não se esquecer de se inscrever no canal e de ativar os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo. E agora, antes de iniciar o estudo, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que habita no mais altos céus, Deus Todo-Poderoso, nesse momento iremos estudar a Tua Palavra, um assunto de fundamental importância. Então que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para nos ajudar a compreender, para nos ajudar a entender a mensagem de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então agora que nós já oramos pedindo a orientação de Deus, pegue a sua Bíblia, porque hoje nós iremos ler vários textos. E já que hoje nós iremos falar sobre o mandamento esquecido, vamos então ler esse mandamento que se encontra aqui em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lembra-te do dia de sábado. Esse é o quarto mandamento, o mais longo de todos. E é interessante porque esse mandamento já se inicia com a palavra lembra-te. É um lembrete de Deus, é Deus dizendo, você não pode se esquecer do dia de sábado. Lembre do dia de sábado para o santificar. E por quê? Por que devemos lembrar do dia de sábado para o santificar? Primeiramente porque Deus ordenou isso. E aqui o próprio verso também vem nos dizendo, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Observe o que nos diz aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Como nós vimos lá no estudo 2, na beleza da criação divina, Deus criou todas as coisas, os seres humanos, os céus, a terra, os animais, toda a vegetação, os astros. Ele criou tudo em 6 dias. Mas no 7º, que a Bíblia chama de sábado, ele descansou. Mas ele não apenas descansou, mas ele também abençoou e santificou o dia de sábado. Diante disso, fica muito claro que o sábado não é como qualquer outro dia. É um dia santo, um dia abençoado, um dia separado, um dia especial para Deus. O mandamento do sábado é uma ordem divina para que nós venhamos nos lembrar que somos criaturas do Senhor. É o único mandamento que traz Deus como Criador. Então, ao guardarmos o sábado, nós confessamos a Deus e ao mundo que nós cremos no Deus Criador de todas as coisas. Deus, ele é o grande arquiteto da criação e nos deu este dia como lembrete. Veja o que se encontra aqui em Marcos, no capítulo 2, versículo 27. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado é um presente que Deus nos deu. O sábado é o único dia que Deus santificou e abençoou. Sendo assim, nós não podemos interferir na escolha do Senhor. Deus escolheu esse dia. A Bíblia traz apenas o sábado como dia de guarda. É interessante porque o sábado também é um sinal que marca e identifica os filhos de Deus. Observe o que nos diz aqui em Êxodo, no capítulo 31, versículo 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações,
para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Observe também o que nos diz aqui no versículo 17 do mesmo capítulo. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Esses dois textos que acabamos de ler aqui nos mostram de maneira clara o sábado como um sinal entre Deus e o seu povo. Veja o que está escrito aqui em Êxodo, no capítulo 31, versículo 16. Pelo que os filhos de Israel guardaram o sábado, celebrando por aliança perpétua nas tuas gerações. Então, uma aliança é um sinal perpétuo, é um sinal eterno. O caráter de Deus é imutável, de acordo com Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E se a lei expressa o caráter de Deus, logo a lei também é imutável, a lei também é eterna como o próprio Deus. O capítulo 56 de Isaías também nos diz que o sábado é um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. Mas diante disso, será que os profetas e o povo de Deus de fato guardaram o sábado? Vamos iniciar então com Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Êxodo capítulo 16, versículo 23 nos diz: Respondeu-lhes ele: Isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Esse verso aqui que nós acabamos de ler se encontra ali no contexto do maná. Deus, ele libertou o seu povo do Egito. E então agora ele estava conduzindo o seu povo para a terra prometida, para a terra de Canaã. E durante o percurso ali no deserto, Deus ele mandava maná dos céus todos os dias para aquele povo. Mas aquele maná que Deus enviava para eles diariamente, eles podiam pegar somente o suficiente para aquele dia. Porque se eles pegassem para mais, para guardar para o dia seguinte, a Bíblia nos declara que aquele maná ele perdia, ele apodrecia. Eles tinham que confiar em Deus, eles tinham que confiar que no dia seguinte Deus iria prover o alimento. Mas é interessante porque quando chegava na sexta-feira, o maná caía em dobro, não apenas para a sexta, mas também para o sábado. E por quê? Porque no sábado, o santo dia do Senhor, não caía o maná. Então a sexta-feira era o único dia que o povo então podia pegar o maná, guardar para o dia seguinte, para o sábado, e ele então não iria apodrecer. Observe o que diz aqui a partir do versículo 26 até o versículo 28. 6 dias o colhereis, mas o 7º é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então no tempo de Moisés, qual o dia que eles guardavam? O sábado, o santo sábado do Senhor. Então agora vamos lá para o profeta Isaías, cerca de 700 a.C. Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, qual dia era guardado pelo povo de Deus no tempo de Isaías? O sábado. O povo de Deus é chamado no sábado para deixar de lado seus próprios interesses, empreendimentos e atividades seculares comuns do dia a dia, para em vez disso, adorar o Senhor e estender atos de bondade ao próximo. E agora vamos para o profeta Ezequiel, capítulo 20 de Ezequiel, no versículo 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Observe também nesse mesmo capítulo o versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado é um sinal externo, visível e perpétuo entre Deus e o seu povo. Guardar o sábado, guardar esse mandamento, é uma das características do povo de Deus. E no tempo de Esdras e Neemias, cerca de 420 a.C., qual dia era guardado pelo povo do Senhor? Neemias capítulo 13, versículo 15. Naqueles dias via em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinhos, uvas e figos de toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia.
Observe também o versículo 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. O sábado aqui continua sendo o dia observado, o dia santo do Senhor. Neemias não permitiu que o povo profanasse o mandamento de Deus. Ele obedeceu a ordem do Senhor e, como líder, conduziu o povo a fazer o mesmo. Mas aí você pode se perguntar, ok, os profetas e o povo de Deus lá no Antigo Testamento guardaram o sábado, mas e Jesus? Que dia foi observado por Jesus? Vamos então abrir aqui a Bíblia em Lucas no capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Observe também nesse mesmo capítulo, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, onde Jesus ia aos sábados? Para a sinagoga. Se nós vivêssemos nos tempos de Jesus, nós facilmente saberíamos onde encontrar Jesus no sábado. Ele estaria na sinagoga, pregando, ensinando e participando do culto, guardando o mandamento do Senhor, que ele mesmo disse lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, que não veio para abolir, mas veio para cumprir. Agora veja, essa simples declaração que Lucas faz, que Jesus frequentava os cultos no sábado na sinagoga, deixa claro o dever do cristão que ama o seu mestre e quer seguir os seus passos. Porque da mesma forma que Jesus ia à igreja aos sábados, nós também devemos fazer o mesmo, porque Cristo é o nosso modelo. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nos diz que Jesus entrou na sinagoga no sábado, segundo o seu costume. Ou seja, era um costume, era um hábito de Jesus ir à igreja ao sábado. Ele sempre estava presente na igreja no dia de sábado. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele exerceu a profissão de carpinteiro, mas nós não vemos Jesus trabalhando no sábado. Nesse dia, Jesus ele ia à igreja, ele ensinava, ele curava, ele fazia bem ao próximo. E é exatamente isso que nós devemos fazer no santo dia do Senhor. O sábado ele é um dia de descanso, mas também é um dia que nós devemos nos entregar e nos dedicar ao máximo à obra do Senhor. É um dia que nós devemos nos dedicar ao próximo. Agora veja o que nos diz também aqui em Marcos, no capítulo 2, versículo 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Mas claro que isso é impossível. Jesus é o Senhor do sábado e ninguém tem o direito de alterar o dia escolhido por Deus. Ok, então até aqui nós vimos que os profetas e o povo de Deus no Antigo Testamento guardaram o sábado, que Jesus também guardou esse dia, mas que dia os seguidores de Jesus agora já no Novo Testamento observaram? Que dia os seguidores de Jesus guardaram? Vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 23, versículos 53 ao 56. Esse texto aqui vem nos falando sobre o sepultamento de Jesus após ele ter sido crucificado. A partir do versículo 53 do capítulo 23 de Lucas. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. Então, qual era o dia da preparação? A sexta-feira. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Versículo 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, mesmo após a morte de Jesus, Lucas continua a destacar o sábado como o mandamento de Deus. Mesmo após a morte de Jesus, aquelas mulheres guardaram o sábado segundo o mandamento. O mandamento é escrito pelo próprio Deus. O sábado continua em vigor mesmo após a morte de Jesus. O sábado continua em vigor nos nossos dias. O sábado, ele é eterno. Vamos também analisar Atos, capítulo 13, versículo 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, onde Paulo e Barnabé se encontravam no sábado? Na sinagoga, seguindo o exemplo de Cristo. Veja também Atos, capítulo 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. O texto vem dizendo, segundo o seu costume. Então, o hábito de Paulo, o costume de Paulo, assim como o próprio Cristo, era adorar a Deus na sinagoga no dia de sábado. E vários outros textos na
na Bíblia, na palavra de Deus, nos mostram de maneira clara qual dia os seguidores de Jesus guardavam. São mais de 200 textos na Bíblia que nos falam sobre o sábado, o santo mandamento do Senhor. Mas será que mesmo diante de todos esses textos que nós lemos, nós podemos ignorar esse mandamento do Senhor? Vamos lá em Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 10 até o versículo 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Uma vez que a lei é a expressão do caráter de Deus, ignorar parte dela é o mesmo que violá-la completamente. Veja também o que nos diz em 1 João, no capítulo 2, versículos 3 e 4. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se de fato nós conhecemos a Jesus, automaticamente nós iremos guardar todos os seus mandamentos. Lá em João, no capítulo 14, versículo 15, nos diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe, infelizmente, a maioria das religiões aceitam todos os mandamentos, mas rejeitam o sábado, se esquecem do sábado. O sábado foi guardado por séculos, até que veio um poder político e religioso e mudou tudo. Mas como nós vimos no estudo passado, Daniel capítulo 7, versículo 25 e Daniel capítulo 8, versículo 12, já nos avisava que mudaria os tempos e a lei, que a verdade de Deus seria jogada por terra. Mas essa mudança foi feita pelos homens. Jesus disse que nós não podemos mudar nada na sua santa lei, nem um i e nem um tio. Jesus, ele veio para cumprir os mandamentos e não para abolir. E nós devemos seguir os passos de Jesus. O mandamento esquecido por muitos não foi esquecido por Deus e nem por seus filhos fiéis. Esse mandamento continua em vigor e perdurará pelos séculos dos séculos. Talvez para você tenha sido difícil guardar esse dia, guardar o sábado como Deus nos orienta e nos pede. Mas enfrente essa luta com Jesus ao seu lado. Deus, ele é o dono de todas as coisas. É Ele quem nos mantém vivos todos os dias. É Ele quem nos sustenta. Tenha certeza que Ele cuidará de você mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades. Apenas cumpra a vontade do Senhor. Tenha fé e decida hoje fazer a vontade de Deus. Você precisa dar um passo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse foi o estudo de hoje e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de deixar aqui um comentário sobre aquilo que você achou desse estudo. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para juntos pregarmos o Evangelho. Ative o sininho de notificações e também me siga lá no meu Instagram. Eu espero você para o próximo estudo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.